Olá, eu sou Cristiane, faço parte da família Central e nessa semana, Semana Especial da Mulher, eu quero compartilhar com você algo que me inspira através da vida de Débora. No livro de Juízes, capítulo 4, conta a história de Débora. Débora foi uma mulher que viveu no seu tempo mais à frente dele. Eu quero compartilhar com você algumas características bem interessantes. Talvez você que acha que não tem tempo, que ainda não se encontrou no ministério, ainda não se encontrou no reino de Deus, eu quero dizer para você que você consegue. E eu vou te mostrar como. Débora foi uma profetisa, uma juíza e mulher de Lapidote. Algumas profetisas nós encontramos na Bíblia, porém juíza somente Débora. Débora, mulher de Lapidote, alguns historiadores falam que talvez Lapidote fosse uma cidade, mas geograficamente a gente não consegue comprovar que existe uma cidade com esse nome. Porém, tudo leva a crer que mulher de Lapidote é porque ela era esposa dele. Eu pesquisei um pouquinho e vi que Débora tem um nome bem interessante, um significado bem interessante. Significa abelha. E existem dois tipos de abelhas, a abelha rainha e as abelhas operárias. E o que difere uma da outra? É a alimentação delas. A abelha operária, ela se alimenta de água, de mel e de pólen. E a abelha rainha somente da geleia real. E aí nós vemos a importância do que nós nos alimentamos. Quando você se alimenta de algo real, de algo do reino, você fica muito mais fortalecida. Essa diferença na alimentação das abelhas faz com que a abelha rainha ela fique mais resistente e sua vida mais longínqua. E as abelhas operárias, por não se alimentarem de algo real, elas têm a vida bem mais curta. Então nós vemos a importância do que nós nos alimentamos, o quanto vai nos fortalecer no nosso dia a dia. Eu quero ressaltar ainda que Débora também tem algo bem interessante, porque o relato dela fala que ela morava nas regiões montanhosas, regiões montanhosas lá de Efraim. E Efraim, que ficava lá no alto, fazia parte da tribo de José, da tribo de Judá, a linhagem de José, de Jacó. Então a gente vê que Débora tem tudo a ver o seu ministério com a sua linhagem e trazendo para os dias de hoje o quanto é importante a gente saber como a gente deve marcar o nosso tempo, porque lá na frente o nosso legado vai fazer grande diferença na nossa descendência. Débora, ela atendia debaixo de palmeiras e as palmeiras também têm algo bem interessante. As palmeiras, elas não tombam. Elas envergam, mas elas não tombam, porque elas têm, na sua árvore, né, as suas folhas, elas são bem espaçadas. E ali faz com que a tempestade ultrapasse sobre elas. E o que você traz, o que nós trazemos para os nossos dias de hoje? Que em meio à tempestade você pode balançar, mas você está firme como a palmeira e você não vai tombar. Quanto mais você ficar fortalecida no Espírito Santo, pode vir a tempestade que for, mas você, mulher de Deus, não vai tombar. Eu quero declarar que você será como uma palmeira. Débora, ela atendia debaixo de uma palmeira e interessante que no versículo 5, capítulo 4, versículo 5, fala que ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Débora não tinha um quartinho especial para atender as pessoas, mas ela atendia ali debaixo da palmeira, ao ar livre. A gente viu essas características bem tremendas. E eu quero dizer para você que a palmeira ela não serve somente para você se refrescar da sombra, para você descansar, mas ela serve também como um ministério, ela serve como um lugar pelo qual você vai aconselhar e você vai passar confiança. E assim foi na vida de Débora. Débora era uma mulher que ela passava confiança. Onde ela estava ali, aquele povo que ela comandava, ela passava confiança. E algo interessante é que antigamente não tinha, no tempo dela, não existia reis, mas somente juízes. E ela foi a única juíza da Bíblia.
algo muito especial. Então, eu creio que Deus tem te levantado nesses tempos como um ministério único. Deus tem te levantado nesse tempo de uma forma bem singular, de uma forma bem única. Então, marque a tua geração, marque o seu tempo, para que amanhã as pessoas venham falar de você: nossa, eu conheci fulana, conheci ciclano, e ela fez grande diferença na minha vida, fez grande diferença na minha geração. É para isso que você e eu fomos criados e estamos vivendo esse tempo agora. Algo também muito interessante em Débora profetizar lá no alto, debaixo das palmeiras, é o seguinte: quando você está no alto, você não se contamina com as coisas que estão embaixo. Quanto mais no alto você estiver, menos você vai escutar palavras que te desanimam, menos você vai ver coisas que vão te decepcionar. Quanto mais alto você estiver, mais perto do Pai você estiver, você não vai se contaminar com as coisas aqui de baixo. Que você venha se permanecer no alto, que você venha se permanecer, se alimentar, se permitir se alimentar com as coisas do alto, com as coisas do reino. E você viu que Débora era uma pessoa que ela tinha o nosso cotidiano. Ela profetizava, então ela trabalhava na obra. Ela era juíza, trabalhava fora. Ela era esposa, então ela também cuidava de casa. E ainda assim, ela exerceu o chamado que Deus colocou nas mãos dela. E quantas das vezes a gente tenta recuar um pouquinho porque a gente acha que a gente não tem tempo. Então, basta você se organizar, basta você priorizar a obra de Deus, basta você priorizar a sua vida com Deus, a tua intimidade com Ele, que o tempo vai surgir, vai aparecer. Ela marcou tanta geração e fez tanta diferença na geração dela, que antigamente a gente sabe que as mulheres, elas não tinham tanto valor, né? E Débora, ela comandou um povo. E Deus falou através dela e queria tirar o povo da escravidão que vinha sofrendo há mais de 20 anos, o povo de Israel, por desobediência. E foi através da profecia de Débora que Deus libertou, livrou aquele povo de toda a escravidão. Débora falou, chamou ao chefe dos guardas e falou para ele: reúna os homens, Deus está mandando você reunir mais de 10 mil homens, porque o Senhor vai entregar a cabeça de Cícera para você. E ele falou: Débora, só vou se você for comigo. E Deus falou que, devido a essa covardia dele, ele não receberia a honra, mas através de Débora profetizando, ela falou que essa honra seria dada através das mãos de uma mulher. E realmente isso aconteceu, foi através de Jael. Essa vitória foi dada ao povo de Israel e ele foi livre de toda a escravidão. E eu quero dizer para você, marque a sua geração, marque o seu tempo, seja uma mulher que inspire mulheres. Não adia o chamado que Deus tem na sua vida porque você não tem tempo, porque você trabalha, porque você cuida de casa. Deus te chamou de uma forma muito singular, como eu falei. E o ministério que Ele tem nas suas mãos é lindo. Então, se permita florescer, se permita frutificar, se permita ser usada para a glória dele. E eu quero te agradecer por ter ficado comigo até agora e que você tenha uma semana abençoada, que você seja também abençoadora por onde você passar. Se você gostou, compartilhe aí desse vídeo, espalhe para várias mulheres, porque eu tenho certeza que você vai edificar vidas.